Oba! No vídeo de hoje eu vou te falar de uma planta cheia de qualidades. Olha só, ela é escultural, pode ser cultivada de diferentes jeitos no jardim, pode ser cultivada em todo o país, tem baixa manutenção e custo acessível. E pode ser plantada em jardins grandes ou em até vasos para varandas e apartamentos. Show, né? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o cultivo do fórmio. E vou fazer um arranjo com as folhas dele para decorar a casa e também te inspirar a fazer um. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza. O fórmio é uma planta vigorosa nativa da Nova Zelândia que cresce formando grandes toceiras em formato de leque. As suas folhas são longas, rígidas, em formato de lâmina, bem esculturais e, dependendo da variedade, podem chegar a 3 metros de altura. Também existem os fórmios mini, como esse que eu tenho aqui, que podem crescer de 60 centímetros a 1 metro de altura e também tem as folhas menores, mais estreitas. E ele é ideal para espaços mais compactos ou para ser cultivado em vasos. Existe fórmio com as folhas totalmente verdes, também tem aqueles variegatas com listras amarelas ou brancas que são mais conhecidos, mas também tem um variegata em tons de rosa com laranja muito bonito, diferente, que eu nunca encontrei para comprar aqui na minha cidade. Inclusive, se você já viu, me conta aqui nos comentários. E também tem o fórmio rubro, que é esse tom de vermelho bem escuro e que fica lindo contrastando com outras plantas. O que eu mais gosto do fórmio é a versatilidade dele. A gente pode plantá-lo rente a muros, próximos a paredes, formando cercas vivas, dividindo ambientes, ladeando caminhos, ou acompanhando a entrada das residências, ou também em vasos, inclusive se plantarmos várias floreiras pertinho, criamos uma barreira visual muito elegante. Mas o que mais me chama a atenção é quando o fórmio é utilizado como elemento de destaque no jardim. Por conta da altura e do formato das folhas, ele fica muito lindo, ele chama atenção, ele contrasta muito bem com plantas mais baixas, de folhas arredondadas ou mais delicadas. Enfim, dá para brincar com o fórmio e plantá-lo de diversas maneiras no jardim, que ele vai trazer elementos como altura, formato, cores e texturas para o jardim. O fórmio deve ser cultivado recebendo sol o dia todo ou pelo menos 4 horas de sol diárias. Ambientes muito sombreados comprometem o desenvolvimento da planta e também as cores ficam mais apagadas, especialmente do fórmio rubro, que fica muito mais bonito recebendo sol todos os dias. Apesar de resistente, o fórmio gosta de regas frequentes, principalmente quando for uma muda nova, recém-plantada ou quando ele for cultivado em vasos. Então, tocou o solo, sentiu que ele está seco, pode regar. Depois que a planta está adulta, mais desenvolvida, ela até tolera períodos de estiagem, mas longos períodos podem fazer com que a planta fique com as pontas das folhas secas. Então, se isso acontecer com o seu fórmio, melhore a rega, aumente a frequência e assim as novas folhas virão saudáveis e não vão ter esse aspecto ressecado na ponta das folhas. O fórmio praticamente não exige cuidados. Eu tenho um canteiro há mais ou menos 8 anos e basicamente o que eu faço é a poda de limpeza, retirando as folhas secas, velhas ou caídas que comprometem o formato de toceira em V. Para fazer essa limpeza, a gente deve utilizar uma tesoura de poda afiada ou até mesmo uma faca de cozinha, uma faquinha de serra. E a gente deve fazer essa retirada cortando essa folha feia sempre bem rente à base da planta, evitando deixar tocos de folhas, porque ficam feias e também a gente pode acabar se machucando quando a gente está manuseando, fazendo a limpeza da planta. Quando elas estão completamente secas, às vezes apenas puxando com
com firmeza a gente consegue destacar essas folhas. Eu já fiz a limpeza do meu canteiro de fórmio e é visivelmente a diferença que a planta fica depois dessa poda de limpeza. E agora eu vou fazer nesse meu mini fórmio para te mostrar também um pouquinho do passo a passo. Prontinho, vejam quantas folhas eu retirei dessa limpeza rápida que eu fiz e como a planta fica muito mais viçosa depois dessa poda, e isso também ajuda a estimular a formação de novas folhas. Agora vamos falar sobre as mudas, e o fórmio produz flores na primavera, inclusive elas são muito atrativas para os beija-flores. Depois da flor vem a semente e nós podemos fazer mudas do fórmio através da semente. Mas o jeito mais fácil, mais comum de multiplicar essa planta é através da divisão das toceiras. Então, conforme a planta vai crescendo, ela vai soltando várias mudas ao redor da planta mãe. E aí basta a gente retirar a planta do solo e dividir essas mudas. E às vezes de um pé de fórmio a gente consegue dividir em várias outras novas mudas. E aí uma dica bacana para quando você for fazer o plantio dessas novas mudas é amarrar a toceira para que ela não balance muito com o vento e aí as raízes consigam se firmar mais facilmente. Então você faz essa amarração com, pode ser um próprio fio do fórmio, e vai ajudar esse processo para que as raízes se firmem mais rapidamente. E agora, antes de eu te mostrar como fazer um arranjo com as folhas do fórmio e te contar outras curiosidades sobre essa planta, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Você sabia que as folhas do fórmio são muito usadas para artesanato? E as fibras, quando são feitas assim fininhas, viram materiais para cestarias, cordas e amarrações muito resistentes. E por serem 100% naturais, biodegradáveis, ela é uma alternativa sustentável no lugar das cordas sintéticas, principalmente no uso no campo. Então vamos à montagem do arranjo, onde a estrela vai ser as folhas do fórmio. Eu escolhi aqui um vaso em formato de regador, mas como ele é de alumínio e eu não posso pôr água ali dentro, eu coloquei água dentro de um cilindro de vidro e eu vou colocá-lo aqui dentro para que todas essas folhas fiquem hidratadas, que elas recebam água. E aí a folha do fórmio é um material tão interessante, tão bonito, que a gente pode utilizá-lo desta maneira, só posicionando dentro do vaso, como ela também permite que a gente faça alguns formatos diferentes. Um deles é um formato mais geométrico, que a gente rasgando a folha e dobrando a folha, a gente consegue linhas bem marcadas, mas em formatos geométricos. Então a gente pode distribuir em alturas diferentes dobraduras da folha desta maneira. A gente também pode criar um movimento enrolando a folha. Então a gente pode enrolar uma vez, pode esmagar, pode fazer um lacinho, pode criar diversos formatos mais arredondados, simplesmente torcendo a folha. Se ela estiver muito rígida, a gente pode passar a mão assim várias vezes, que a gente tira a tensão e ela fica mais maleável. Ó, agora eu já consigo fazer um círculo melhor aqui com essa folha. E se eu quiser, eu posso grampear, que ela vai parar nesse formato arredondado dela aqui, ó. Aí eu também posso distribuir de diversas maneiras. Uma outra opção de utilização da folha de fórmio é desfiar
Várias vezes a gente pode utilizar a ponta de uma faca e fazendo tirinhas finas e criar também um movimento, um detalhe com a folha do fórmio. Então, assim como ele é versátil pro jardim, ele também é muito versátil para a gente fazer arranjos. Eu escolhi aqui para dar um acabamento algumas folhas de boganvilha que eu criei que eu colhi no jardim, mas eu vou colocá-la só como um detalhe final, porque como eu falei, aqui a rainha, o destaque do meu arranjo são as folhas de fórmio. Então vamos à confecção e eu já volto para mostrar esse arranjo pronto. Prontinho, gente, eu adorei o resultado final desse arranjo, eu achei que as folhas do fórmio criaram essa altura, esse volume, movimento. Eu utilizei ela de diversas maneiras para poder mostrar para vocês o que a gente pode fazer com essas folhas, mas nós não precisamos utilizar de todos os jeitos no mesmo arranjo, mas aqui foi uma inspiração e no fim eu gostei muito. E aqui, como fórmio eu tenho plantado no jardim e a boganvilha também, o meu arranjo foi todo colhido no jardim, então uma planta que nos oferece essa oportunidade de também colher para poder fazer arranjos. E o meu fórmio mini, eu ainda não sei onde é que eu vou plantá-lo, vou escolher um local especial para ele. Eu queria contar que eu paguei apenas R$15 nessa muda. Então no começo do vídeo eu contei que ela é uma planta de custo bem acessível e realmente com toda essa altura e esse volume, ela custou apenas R$15. Então eu achei muito boa a escolha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de aprender tudo sobre o cultivo do fórmio e também como utilizá-lo em arranjos. E me conta aqui nos comentários se você gostou. Não se esqueça de clicar em curtir e de se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!
Tchau!